Encerrado o expediente, passaremos agora ao tema livre. Inscrito, vereador professor Giovanni. Tem 15 minutos com direito à concessão de apartes. Senhor presidente, Kiyoshi Hirakawa, senhores vereadores, público aqui presente, boa noite. Bom, os temas que a gente ouve aqui nos debates são sempre voltando, né? À tona, sempre aparecendo algum requerimento, e vale a pena a gente falar aqui, lembrar de algumas coisas. Essa questão dos loteamentos irregulares, eu vou contar uma história muito breve para vocês. Nós tivemos aqui um evento da Defesa Civil e recebemos o pessoal que veio de Brasília. Estiveram aqui em 2014 e eles resolveram conhecer o bairro do Monjolinho. E nós fomos então num grupo que estava recebendo esse pessoal de Brasília da Defesa Civil, levá-los até o Monjolinho, porque eles queriam conhecer aquele espaço e aquele bairro. E eles saíram de lá assustados, dizendo assim: como é que o município e como é que os vereadores permitiram este loteamento? Como é que vocês deixaram acontecer isso? Essas pessoas que vivem aqui não vão ter nunca direito à infraestrutura urbana como é de respeito. Além da questão do risco, porque lá tem um risco alto de deslizamento. Então, toda vez que vem tempestade para Mairim, que a Defesa Civil manda um alerta, especialmente por causa do Monjolinho. E aí eu fico pasmo de saber que existe uma possibilidade de continuar ali naquela área. Quem conhece sabe onde eu estou falando, entre a escola Professor Márcio de Camargo. Então vejam, é assustador. Quem conhece a área, é uma área de encosta, bem íngreme, e daí nós vamos ter pessoas que vão ficar felizes porque vão conseguir comprar um lote baratinho, e depois nós vamos ter problemas como que tem no Monjolinho, que os motoristas de ônibus às vezes se negam a descer até lá embaixo para trazer as crianças. O vereador Biola está aqui e sabe muito bem do problema. Às vezes uma mãe que tem que subir com o filho no colo porque não tem ônibus para trazer na creche, para trazer num posto de saúde. Então nós temos que tomar muito cuidado com essa questão de loteamento. Eu já sei que isso é um tema muito recorrente aqui, mas a cada loteamento hoje tem que ser muito debatido nessa casa, porque a aprovação para loteamento não passa por aqui. O prefeito recebe lá, ele é que aprova ou não, juntamente com a sua equipe de obras. E nós, nessa casa aqui, não podemos ser coniventes. Então, não basta chegar lá na prefeitura, fazer o registro e tornar um loteamento regular, quer dizer que ele vai ser um bom loteamento para atender a população. Porque depois os problemas vão aparecendo. O vereador Rodrigues já falou a questão do saneamento básico, do esgoto. Então, só me colocando aqui, eu já falei várias vezes, meu pai foi o primeiro comprador do Jardim Vitória, um dos primeiros, e eu me lembro da felicidade dele de comprar o lote. E depois tantos anos lutando para ter asfalto, saneamento básico, ônibus, todas essas benfeitorias, né, já tem que vir logo de cara. O loteador tem que dar todas as garantias, que vai colocar todas as benfeitorias, mas temos que tomar muito cuidado com o impacto. O impacto que vai gerar também foi colocado aqui.
um grande loteamento lá de casas, um empreendimento de casas, no bairro Recanto dos Eucaliptos, predinhos, aumentou a população, mas ninguém pensou em creche, em posto de saúde. Então, tem que ser visto esse impacto. Quantas famílias vão passar a morar naquele espaço? Tem a questão, por exemplo, lá do acesso. O acesso é muito ruim subindo ali pela Barreto. Já discutimos isso aqui outro dia. Então tem que se discutir isso antes de se aprovar um loteamento. Porque depois, aí não tem mais jeito. Se ele for irregular, pior ainda, né? Dá uma parte, vereador. Pois não, vereador Túlio. Com a parte, vereador Túlio Camargo, por 1 minuto. Obrigado pela parte. Dentro desse tema, é claro que o correto é obedecer essa lei federal 6766, porque inclusive é crime você fazer loteamento irregular. Mas, na verdade, eu tenho certeza que muitas vezes a prefeitura faz as exigências quando a pessoa está bem intencionada. É preciso também levar até o cartório para que se tenha matrícula e tudo mais. Mas eu vejo também o grande problema nesses loteamentos um pouco mais distantes, que nós andamos vendo aí na Sebandilha, há muito lá na região do Cristal, Dona Catarina, que são pessoas que têm o terreno e elas vão picando em parte ideal e vendendo meio de qualquer jeito. Tem gente que aceita até um recibinho, e às vezes a área não é nem dela, às vezes depois vem o proprietário realmente, o verdadeiro dono, e entra até com reintegração de posse, a pessoa que pensa que comprou baratinho acaba perdendo tudo. Então, aí sim é que há necessidade de uma vigilância maior por parte da nossa guarda, por parte da fiscalização do setor de obras e da nossa parte também, como já fizemos aqui, denunciando o loteamento que depois foi embargado, porque se começa uma casa, 2, 3, e essas pessoas adquirem, e a gente sabe muito bem, é o que Vossa Excelência está dizendo, passou um tempo, ela já começa a construir, já começa a falar, viu, mas nós não temos água, nós não temos esgoto, nós não temos iluminação, cadê vocês, vereadores, cadê a prefeitura? Então, realmente, tem que se cortar, muitas vezes, o mal pela raiz. Obrigado, senhor vereador. Um outro assunto, a questão do lixo que é jogado aí às margens das estradas. Nós temos esse problema há muitos anos. É com móveis velhos, é com entulho de construção e muitas vezes até lixo mesmo. Isso é um problema que o município tem que enfrentar. Nós gastamos por ano 5.500.000 com coleta de lixo. É muito dinheiro. Eu defendo que cada vez mais esse valor não pode aumentar. Ele tem que reduzir. Nós temos que encontrar soluções, eu digo nós como município. Nós temos que encontrar soluções para reduzir o valor gasto com o lixo. Eu apresentei uma emenda aqui ao orçamento no PPA e na LOA para 2018 de R$500.000 para implantação de coleta seletiva de resíduos sólidos, de lixo. E até o presente momento nada foi feito. Nada foi feito por essa administração. Eu quero lembrar que todos temos que fazer a nossa parte. Eu acredito que a população está preparada para separar o lixo reciclável. Mas a prefeitura tem que implantar o sistema de coleta seletiva. Tem que fazer isso em parceria com as cooperativas. Então, a gente precisa cobrar, porque foi falado aqui em questão educacional. Muitas vezes tem que ter lá o espaço correto. Muito se fala dos entulhos jogados, mas até hoje a prefeitura, e foi uma cobrança no governo Binho, e eu fazia essa cobrança, estamos esperando uma área de transbordo, que é uma área certificada pela CETESB, para que se possa jogar entulho ali, que o entulho possa ser inclusive reciclado. Então, nós estamos esperando que o executivo faça a sua parte, que é implantar esses programas para que a população possa ser uma parceira do município. E aí sim a gente vai ver uma cidade mais limpa, vamos entrar aqui na questão do amor à cidade, à educação, mas tem que ter este
esses projetos, né? De repente colocar um projeto onde a prefeitura ou uma entidade possa recolher esses móveis e ter um galpão onde possa ter lá os aprendizes, adolescentes que possam ir lá e possam então reformar esses móveis, doar para entidades ou vender para que eles possam reverter em renda para a própria entidade. Então tudo isso tem que ser pensado pelo executivo. É um plano que vem em conjunto. Agora, precisa ter a coleta seletiva como um iniciador de tudo isso. O próximo assunto que eu vou abordar é uma questão que está aí nas redes sociais, a questão dos ônibus, do valor da passagem dos ônibus. Tivemos um aumento de tarifa, a população está bastante descontente. Eu trago aqui o plano de governo do prefeito Alexandre Peixinho, onde ele diz aqui, fomentar a criação de novas linhas intermunicipais de ônibus. E o que a gente viu foi o contrário, algumas linhas foram suprimidas. A gente entendeu por quê? Aqui no contrato se diz que tem que ter um equilíbrio financeiro. O prefeito justificou, eu vou ter que cortar algumas linhas para ter o equilíbrio financeiro. Só que 2 semanas depois veio um aumento e hoje o mairinquense paga mais caro para andar dentro de Mairinque do que ir de Mairinque para São Roque. A nossa passagem está a R$ 4,40, para São Roque R$ 4,10. Então, isso é um absurdo, a população tem se colocado com relação também aos horários, ao estado de conservação dos ônibus. E aí, o município gasta R$10.512.000 com transporte. O município gasta 10.512. É muito dinheiro para transportar os nossos alunos, os estudantes. E aí, aqui no contrato, diz que cabe ao município fiscalizar a execução deste contrato. E aí, quando a gente fala de atender a população, tem uma questão que este contrato dos estudantes, ele faz parte desse atendimento. Porque a empresa só fica no município e funciona no município se ela tiver este contrato. Então, é função da prefeitura manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação. Portanto, a prefeitura tem que fiscalizar se os ônibus estão cumprindo os horários, se estão em boa conservação, e essa tarifa, que é a dos estudantes, né? Quando a gente fala 4,40, é o usuário comum. Mas os estudantes, nós tivemos aqui estava 5,30 o preço do valor do passe escolar. Foi para 5,83. Teve um aumento de 10%. Então, havia necessidade, né, com o aumento para o aluno, havia necessidade deste aumento para o usuário comum? Isso é uma resposta que a gente espera. Na cláusula 8ª do contrato diz o seguinte: há possibilidade de rescisão de contrato quando houver atraso na prestação dos serviços pelo prazo de 10 dias corridos, sem justificativas fundamentadas e aceitas pelo poder contratante. A prefeitura pode fiscalizar e rescindir o contrato. Antes disso, ela pode multar, ela pode tomar uma série de atitudes. O que a gente vê aqui, e foi até objeto de um requerimento meu, que quando se faz uma diligência junto à empresa, tem que ter relatórios. Tem que ter documento dizendo, olha, fomos lá, constatamos a conservação, constatamos o atraso de tal linha, e a prefeitura, infelizmente, não tem esses relatórios. Já pedi através de requerimento e nos foi informado que a prefeitura não registra esse tipo de ocorrência. Então, se ela não tem relatório, ela não consegue fazer o que tem que ser feito,
que é registrar as coisas que estão erradas e, se possível, rescindir o contrato, multar a empresa. Mas o que não pode é o usuário pagar para ter um serviço ruim. O que não pode é a prefeitura pagar R$ 5,83 pelo uso do estudante, subsidiando a empresa para prestar também bons serviços à população, e isto não ocorrer. Nós queremos resposta do Executivo com relação ao que está acontecendo no município. Obrigado, boa noite a todos.